Olá, irmãos, sou o pastor Júlio. Eu vim contar um pouco mais da minha história, né? A história que muitos não sabem. E esse vídeo até mesmo é bom para as pessoas que me perseguem sem saber da onde eu saí e quem eu fui na vida. Irmãos, primeiramente, né, eu sou o quarto da família, sou filho de Geni e Luiz, né? Nascemos aqui na cidade de Campinas, aonde atualmente resido ainda pela misericórdia de Deus. E aqui que foi a maior luta espiritual, né, desde quando eu cheguei até aceitar Jesus, porque na verdade os demônios queriam, desde o ventre da minha mãe, a minha alma, né? Minha mãe gerou 8 filhos no seu ventre, né? No entanto, os 8 filhos foram os filhos que deu mais trabalho para elas, os filhos de uma rebeldia muito elevante. Desde, né, do mais velho até a menor, sempre nós demos trabalho para minha mãe quando minha mãe era viva. Infelizmente, eu quero dizer para os irmãos que nós passamos muitas dificuldades. A minha família ela foi, na época, em 91, 92, foi também até sendo alvo da Unicef, uma família que foi mais alvo de miséria em Campinas na época. E ali a gente passou muita fome. Minha mãe pedia cesta básica, foi um sofrimento para ela matricular os 8 filhos. Foi uma dificuldade enorme, muito enorme, porque meu pai já não estava mais com a minha mãe, pois aí nessa época meu pai tinha separado da minha mãe e ali deixou 8 filhos com ela sozinha. E na época não tínhamos pensão, não tínhamos ninguém para nos ajudar, senão minha avó, que sempre ali dava feijão, dava arroz pelo muro, que a gente tinha um muro do lado, e ela jogava os alimentos ali para a gente comer. A gente comeu muita lavagem. A época entre 6 e 7 anos de idade, eu lembro que ali minha mãe pedindo nas casas, aquele monte de filho, 8 filhos, né? Aquela luta terrível. Na minha casa, o sofá, para os irmãos entenderem, era um sofá que só tinha armação e um colchão em cima. A gente dormia em 8 pessoas numa casa de 2 cômodos e um banheiro. Então era uma dificuldade muito grande. Minha mãe foi uma heroína, ela foi uma mulher que guerreou muito, nunca precisou de homem nenhum para nos ajudar. Ela nunca colocou outro homem, se não foi meu pai, diante de nós. Então foi uma mulher que eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, Dona Geni, uma mulher que agora está com o Senhor, que aceitou a Cristo, depois que os irmãos conhecem a história dela que eu já falei aqui. Ela chegou a morrer, ressuscitado, depois agora Deus o levou. Irmãos, é muito contraditória, né, as versões, né, que os irmãos eles falam de que o pastor Júlio veio do legado do cristianismo agora, conheceu o mundo agora e veio trazendo aí para o Brasil, para o mundo, uma doutrina errante. Pois bem, eu vou explicar para vocês como foi a minha vinda até aqui. Com 8 anos de idade, eu já saía para os bailes. Em 92, né, hoje estou com 32 anos, em 91, 92 eu já saía, 93 também, eu saía para os bailes. Na época era o dance, né, o hip hop, né, o black. Ali eu dançava black, eu era um cara que gostava de dançar música do mundo, eu fazia aqueles todos, o pessoal fazia uma roda ali, a gente começava. E eu lembro que na época tinha um vinho chamado Sanguito, e esse vinho com 8 anos de idade já comecei a beber, e eu saía com o meu irmão mais velho, que hoje atualmente está preso na penitenciária de Hortolândia, e só somos, né, eu e ele de homem em casa, o resto são mulheres. E ali nós dois saíamos, e minha mãe liberava, porque estava sob a custódia dele, mas meu irmão também era errante. E ali a gente ficava ali num bairro chamado Vila Georgina, em Campinas, onde nós frequentávamos ali a danceteria. E, no entanto, com 8 anos, ali naquela levada, comecei a gostar daquilo, já comecei a dar os primeiros traguinhos, cigarros escondidos, debaixo atrás das caixas de cerveja, no meio da noite, ali na balada. E ali as coisas não foram conduzidas de forma certa e nem eficaz diante de Deus. Eu fui ali mais um alvo ali do mundo, na bebida, nas drogas e no vício. Comecei ali a usar, a primeira droga que eu experimentei, sim, foi a maconha. Na época, quem usava maconha tinha que se esconder lá no mato, porque era difícil você ver uma pessoa fumando maconha hoje igual está na rua hoje. Antigamente, a pessoa para fumar um baseado, no caso, na época, né, dar um 2, como dizia, tinha que sumir na mata fechada e saía com o olho vermelho, com medo de alguém ficar olhando para os olhos.
era terrível o negócio. Então hoje não, hoje está escancarado o pecado, abriu-se as portas, as cortinas e estamos aí. Hoje ninguém mais respeita ninguém. No entanto, naquela época, em 92, o crack era escasso. O crack tinha vindo para Campinas, na verdade em 89, mas eu comecei já a experimentar essa droga, a cocaína também. E ali foi vindo crescendo nas drogas, sendo enganado e enganando, tráficos, assaltos, pequenos assaltos. Com 10 anos de idade já estava envolvido, querendo diretamente ou não, porque minha casa era um covil de ladrões, né? Minha casa os bandidos deixavam as armas lá e eu com 8 anos já passava óleo no tambor do 38, já andava marrento, já queria bater de frente com todo mundo. Eu tenho algumas cicatrizes aqui de brigas, de discussões, né? Eu era endemoniado, né? A minha vida eu era bem endemoniado ao ponto de que eu saía na faca com meus irmãos, né? E ali não foi nada fácil. Da família, creio eu que eu fui o pior, né? Mas a Bíblia diz que Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? E que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Pois bem, irmãos, eu ali com 9, 12 anos comecei já a dar trabalho na escola, minha mãe sendo chamada para o juizado, comecei a usar droga na escola, comecei a trazer aí todo o foco em mim na favela, porque com 15 anos eu já estava envolvido, já estava marrento, e eu batia de frente mesmo, não tinha conversa não. Colocava o óculos no rosto assim, e chegava aí, ladrão, barato é louco, nós vai ver essa fita aí, e aí o bagulho é isso daí. Então eu tinha todo esse costume, essa leviandade de diabo, né? Eu cheguei uma época na minha vida que eu estava tão transtornado e tão possesso, que eu lembro uma festa de aniversário uma vez, eu tomei 1 litro de caipirinha sem tirar da boca, cheirei tine e ali depois no outro dia, não fui para o hospital, não deu coma alcoólico, e no outro dia manifestou um demônio no meu corpo, depois eu fui ver, tinha um monte de pastor em cima de mim. Eu dei muito trabalho, fiz minha mãe muito chorar, eu falava que ia assassinar minha mãe, eu falava direto, falei, vou te matar, sua velha. Assim como todos os meus irmãos também, mesmo minha mãe fazendo de tudo, a gente sempre bateu de frente com a mãe. Porque eu não sei por que espírito que estava ali, que qualquer coisinha, a minha mãe já xingava daqui, nós xingava também, e ali nós saía na faca. Meus irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, qualquer coisinha a gente pegava uma faca. Então a gente saía muito na faca. Eu tenho sinais no corpo de facadas das minhas irmãs, elas também têm sinais, né? A gente sempre discutiu. Era a polícia de segunda a segunda na minha casa, né? A gente viveu ali, os vizinhos que estão até hoje falam isso, que não teve uma casa pior, de ter mais BOs, o processo de polícia em casa era constante. E eu ali marrento, eu comecei a apaixonar pela cocaína, e na época eu era o único que colocava um conhaque, eu comprava um copo de conhaque e jogava cocaína dentro do conhaque, e bebia aquela droga, e ficava todo louco, andava com a faca, às vezes armado, tentando arrumar confusão com alguém, tentando matar alguém. Os demônios me visitavam toda noite, né? E eu comecei aí, nessa época, aos 17, 18 anos, já comecei a usar drogas, não sozinho mais. A maioria das vezes eu saía de madrugada, quando voltava, eu voltava junto com o Exu Capa Preta, eles fumavam comigo, o Tranca-Rua, a Pombagira mesmo, ela dava risada na hora que eu ficava bêbado, então ela gostava muito de ver eu bêbado. Então, se eu falar isso, os irmãos falam, como assim? Eu vi esses demônios andavam comigo. E por isso que hoje eles estão irados comigo, porque eles me perderam. Louvado seja o Senhor. Então, minha vida não foi fácil. Minha vida foi de uma vida muito estruturada, né? E então, no caso, a minha família veio, né, meu irmão chegou a ser preso, ali começou um convívio muito errante, muito destrutivo também. Eu me lembro também, irmãos, que eu fui assaltar uma mercearia, e ali eu rendi um senhor de uma padaria, né, porque a gente rendia para a gente usar droga, para a gente curtir um bilhar no final de semana, né, então a gente não tinha medo de morrer e nem medo de ser preso. Então é muito fácil você falar assim que um ladrão é um vagabundo, que um ladrão é isso. Não, irmão, são mundos distintos. É como uma pessoa que está lá, o cara está 40 anos forte pedindo no semáforo fumar crack. Não acuse, se você não sabe como que é viver desse lado. Então, até um certo dia, um irmão disse para mim, olha, eu queria ser esse rapaz. Um rapaz forte, estava embaixo do viaduto, num sol quente, estava sombra. Ele falou, eu queria ser esse rapaz. Eu levantei do ônibus e disse, você queria ser ele? Você não sabe o que esse homem está vivendo. Você queria ser ele na fome?
na hora que estivesse chovendo, na hora do frio, isso eu não queria. Então, as pessoas costumam acusar muito as pessoas que estão no crime, nas drogas, principalmente jornalistas, por isso que a gente tem que sair fora de televisão, essas coisas, porque esse jornalista também acusa muito o cara que está roubando ali. Não é eles, irmão. Eles estão enganados. Ele é uma alma monitorada pelo diabo. Então eu fui assaltar esse senhor e eu lembro que o senhor chorava e eu me compadeci muito com aquilo. E aí depois passou o tempo, eu comecei, larguei um pouco o crime, larguei um pouco o tráfico e fui por um grupo de rap. Eu formei um grupo de rap, na verdade, eu e mais 2 integrantes. E esse grupo chamava Verbo Positivo, que depois, mais para frente, vinha a ser o nome Ponto Crítico, que foi eu que coloquei esse nome. E andei por todo o Brasil, nem todo o Brasil assim, entre aspas, porque a gente foi em algumas regiões, e cantar rap, né? Eu fui, acompanhava as letras, e aí os meus amigos me deixaram e eu continuei com a levada do rap, né? Eu sou compositor, se eu parar ali para escrever, eu componho qualquer música, e ali eu comecei a fazer também ali a atração violenta através das músicas e tal. Comecei a conhecer o rap, uma música que só me enganou, né? Porque eu falo que rap é revolução através das palavras. Mas que revolução eu estava levando? Se a palavra de Deus é que liberta. Olha como o homem engana, né? Você fica no rap lá dizendo que você vai mudar a vida do sistema, da sociedade, através da sua levada. Ah, o barato é louco e tal. Não, nada disso. Isso é um engano. O diabo coloca isso na sua mente para que você fique preso naquilo e você casa acautelando suas más obras. Porque você cheira para cantar um rap, como no meu caso. Não todos os cantores fazem isso, mas no meu caso era cheirar para cantar uma letra, fumar um baseado para cantar uma letra e achava que ia mudar toda a estrutura, que eu ia mudar o país, mas que nem a sociedade estava dando o mínimo valor para mim e eu estava preso naquele sistema. Então ali eu cantei, fui levando até que meus integrantes, né, alguns integrantes que eu coloquei no grupo foram assassinados, como o finado Marquinho, foi assassinado na favela. Então, quer dizer, foram muitas mortes. Eu convivi com muitos bandidos perigosos. Todos me gostavam de mim, porque eu tinha humildade, até hoje eu tenho. Eu sou uma pessoa muito alegre, sou humilde. Eu nunca precisei roubar uma panela da vizinha, de pessoas que não tinham, para sustentar meu vício, e nem tão pouco também. Eu desacatava ninguém em palavras. Eu andava na minha, eu usava a minha droga, eu ficava louco no meu canto, não dava trabalho para ninguém. Se eu quisesse ouvir que eu estava muito louco, eu já saía, já sumia para um lugar, ia para o outro, já afastava o bobo para não falar bobeira no meio da função dos bandidos. Então, até hoje, né, eu tenho aí, não amigos, mas conhecidos, né, ladrões, ali, bandido, criminoso, que eu estou tentando buscar e estou trazendo para o Senhor aos poucos. Deus está fazendo uma grande obra, porque eu amo essas almas e eles sabem disso. Irmãos, então foi assim, um dia eu estava, fui no mercado aqui perto de casa. Isso era umas 9h30 da noite, fui com 2 papéis de cocaína, e ali eu peguei e estava descendo e teve um culto numa igreja. Eu estava com a latinha de cerveja na mão, eu parei cheirado e fiquei olhando aquilo ali, e eu falei assim, tinha um coração em entrar ali. Embora uma luz chegou para mim, falou, entra lá. Eu falei, vou nada, eu vou entrar aí não, vou descer. Eu falei, que eu tô falando com uma luz, cara, eu tô ficando loucão mesmo. Com certeza era um anjo de Deus. E aí no outro dia me deu vontade de ir para essa igreja. E eu fui para essa igreja. Não vou falar o nome da denominação, mas eu fui. Chegando lá nessa igreja lá, eu comecei a gostar. Mas aí o que aconteceu? Por que eu voltei na igreja? Não somente gostar porque pregaram, não, nada disso. Eu nem estava com foco na palavra, eu estava com foco numa irmã da igreja que eu gostei, que eu apaixonei por ela, visão, primeira imagem, aquele paixão de primeira vista, e apaixonei por aquela menina e fiquei indo ali por causa dela e não por causa de Jesus. Chegou uma hora que eu parei para ouvir a palavra, e ali aquela palavra começou a falar comigo, falar comigo, e ali Deus começou a me falar comigo ali. Eu comecei já a entrar na favela de forma diferente. Eu tinha aquela biblinha, não sei se os irmãos sabem, aquela bíblia, que é o tamanho mais ou menos assim, aquela biblinha pequenininha, de zíper. Eu tinha uma bíblia dessa daí, que o irmão me deu, e eu lembro que eu descendo lá, os caras na favela, lá tudo na viela, fumando, cheirando, tirando o revólver do tambor, tá, olhando lá, dando uma assistência lá do que ia fazer amanhã, aquela reunião toda. Eu lembro quando eu cheguei lá com a bíblia e coloquei na cintura. Você falou, e aí, Teto? Porque meu apelido lá na favela era Teto. E aí, Teto, dá uma atenção aí, chega aí com nós aí, trocar as ideias. Eu falei, não, irmão, eu vou para casa, estou chegando ali. Onde você estava? Eu para mentir. Porque quando a gente tem vergonha de falar de Jesus. O primeiro, quando o homem não tem o Espírito Santo, ele tem vergonha de falar de Jesus.
né? Isso tem muitos nas igrejas hoje. Então eu tinha vergonha. Eu falei, pô, eu tava ali na casa da minha tia ali em cima. E ali numa época dessa, eu lembro que a Bíblia caiu, ela escorregou e foi até na calça. E o cara falou, esse negócio aí tá armado? Não, isso é Bíblia. Ah lá, tá mentindo pra nós, tá na igreja. Ah lá o crente, função, o crente. E começaram a zoar eu. Poucos desses homens que já estavam zoando, eu já morreram. Então, porque de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele se fará. Embora eu comecei, né? E ali foi que eu falei, agora tá chega, eu sou crente, não quero mais o mundo. E começou Deus a trabalhar. Mas a minha família não mudou, né? A minha família continua a mesma, a polícia continua encostando. E ali foi um alvoroço total. E teve ainda, né, a ressurreição da minha mãe, até o anjo aparecer em casa, os irmãos já sabem dessa história. O que acontece? Eu vivi, né, esse mundo. E foi que eu caí de novo. Eu trabalhava à noite, um amigo meu falou assim, vai ter uma festa em casa. E eu falei, sério, cara, vai ter uma festa. Estou resumindo aqui, moço, porque teve muita coisa mais do que isso, mas tem que resumir rapidinho para os irmãos entenderem. Ele falou, vai ter uma festa em casa. Eu falei assim, festa na sua casa? Pô, mas vai ter mulher lá, rapaz? Porque o negócio meu era mulher. Porque eu sabia cantar uma mulher. E vai ter mulher lá, então eu vou sim, demorou, chama eu, nós fomos. Quando chegou lá, quem estava lá era a Camila, minha esposa. Ela estava sentada e era a única mulher da festa. E na mesma semana, antes de eu ir para essa festa, eu falei, poxa, meu, eu caí de novo, ó. Vi tudo aquilo que Deus fazer lá, Deus operar, porque nessa época, antes de eu cair, eu estava na Assembleia de Deus, eu era do grupo de jovens de lá. E aí eu caí e tal, e ali eu falei, poxa, eu preciso de uma mulher de Deus, uma mulher que me ajuda, meu. Porque se eu ficar aí nesse mundão, eu vou morrer, eu vou pro inferno. E ali, irmãos, o que aconteceu? Os demônios que fumavam crack comigo, visitavam minha casa, ficavam lá na porta me esperando. Vamos dar um rolê? Eu falei, não vou nada. Não vou dar rolê com vocês não, vou lá com Jesus. Você não vai com ele não, vamos com nós, que aqui é melhor. E não, eu vou para a igreja. E foi engraçado que nessa época eu falei que queria uma mulher de Deus. E ali o Silvio, né, um colega meu, ele me chamou para a festa, eu vi a Camila lá, né, eu olhei para ela assim, aí vi uma voz falando assim, tá vendo ela? Eu falei, tô vendo. Eu vi uma coisa no rosto dela que eu não vi em mulher nenhuma. Era um brilho, sei lá, era diferente. Não tem como explicar. Os irmãos sabem, os irmãos que têm a sua esposa pelo chamado de Deus, que Deus confirma, Deus ele confirma de verdade a ponto de a gente ver coisas que a gente não vê no mundo natural. Parece que o Espírito Santo ele abre a janela espiritual. E ali eu falei para ela, tudo bem, então, não vai para sua casa não, tá muito noite, tá tarde, dorme aí na casa da vizinha aí e tal, só para ela ter uma chance de eu falar com ela novamente. E a gente foi sentando em conversa, foi difícil conquistar a Camila. No entanto, a Camila ficou 3 anos orando para Deus preparar um homem de Deus para ela, e ela encontrou esse homem no mundo. Interessante, né, irmãos? Mas eu não sou a par de quem vai no mundo buscar. Mas eu creio que Deus, quando Ele coloca uma pessoa do mundo na vida de uma pessoa crente, Deus pode mudar assim a obra, que é insondável o pensamento de Deus. Nenhum pastor pode falar, mas isso não é de Deus. Ninguém conhece a Deus, irmãos. Ninguém conhece o trabalhar de Deus. É insondável os seus pensamentos. E aí Deus trabalhou e hoje nós estamos aqui casados, né? A gente teve 2 filhos, morreu os 2, morreu um num dia e outro no outro, Miguel e Gabriel. Mas ali a minha chamada foi interessante. Os irmãos vê o dia que Jesus ligou no meu telefone, eu ia falar essa semana, eu e a Camila, todo sábado, domingo eu ia para casa dela, a gente fazia a obra, a gente não namoramos, a gente chegamos a noivar direto. Esse negócio de namoro na igreja, irmão, vocês têm que ficar em cima de jovens que namoram, porque é fornicação, na certeza. Namoro não vem de Deus, namoro não vem de Deus, namoro não existe na Bíblia, e sim o noivado e o casamento. Então, para vocês terem uma ideia, os judeus quando eles ficam juntos, eles ficam como noivado já, e depois eles se casam. Então, veja bem, irmãos, eu comecei a Camila a fazer a obra, e Deus começou a se revelar a mim. O primeiro dia que Deus me revelou a mim, eu me lembro até hoje, foi quando nós estávamos indo para o lanche, né, e a Camila, eu olhei para ela assim, os olhos dela assim, e aí Deus falou, tá vendo os olhos da sua esposa? Deus me chamou de esposa, era noivado, Deus me chamou de esposa. Eu falei, sim, Senhor, vou provar que eu estou contigo. Eu vou fazer com que o olho direito da tua esposa saia bastante água, mas muita água. E você vai surpreender ela também. Eu falei, não vou falar nada para ela então. Tudo bem, não falem nada para ela. Eu fechei os olhos e falei, Camila, fecha os seus olhos. Eu não falei nada para Camila, ela fechou. Daqui a pouco, a hora que eu abri o olho esquerdo, acho que foi o direito dela, começou a sair tanta água, mas tanta água, que a mulher do lanche precisou passar até um pano na mesa. Irmão, foi surpreendente quanta água desceu de um olho só, não foi lágrima, água mesmo. E aquilo ali eu fiquei espantado com aquilo. E Deus começou a falar comigo, ao ponto de a gente começar a fazer as primeiras missões juntos, né? A gente era noivado, mas a gente só ficava lá, era difícil dar um beijo.
porque eu ia na casa dela só fazer a obra e ia embora, a gente não tinha tempo para nós. O tempo era para expulsar demônios, curar os enfermos e pregar o ano aceitável com os papelzinhos do domingo de manhã, panfletando o bairro, indo atrás das almas. Ali eu fui levantado como dirigente dos jovens, eu e ela, né? Eu fui líder dos jovens e ela junto comigo, né? E os irmãos veem, todo vídeo eu faço assim, irmãos, é porque eu cheirei tanta cocaína, usei tanta droga, que às vezes coça aqui, todo o meu rosto, ele é meio, eu tenho um buraco aqui que vai direto para o cano, que estourou um canal no nariz, é mais ou menos isso, por isso que eu fico assim no vídeo. Irmãos, então o que acontece? Eu e ela começamos a fazer sempre essa obra, e ali Deus começou a trabalhar, vimos muitos milagres, e ali nós ganhamos na época do centenário da Assembleia de Deus, batizamos 13 jovens, foi lindo, fomos ali recompensados por Deus e também admirados pelos pastores da região, né, pelo empenho do casal que trabalhava. Nós trabalhávamos muito, nós não ficávamos igual o casalzinho que está na igreja hoje não, a gente trabalhava demais. Nós acordávamos de manhã, ia para a obra e para as visitas, sofremos, irmão, pensa no sofrimento, sofremos demais. Né? E foi que dali um dia na Assembleia de Deus, eu estava indo para a Assembleia de Deus, e Deus ali falou para mim, né, que não queria mais eu naquela igreja, porque aquela igreja estava contaminada. E eu falei assim, mas como isso? E ali, quando eu falei glória a Deus, a mulher da frente começou a dar risada de mim, e na hora eu senti, falei, vamos embora daqui. Chegando, ele falou assim, vai para a igreja pentecostal Deus é Amor. E ali, quando nós chegamos ali na minha casa da minha sogra confirmou, olha, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, eu vou resumir aqui, porque o dia só dos milagres de Deus eu vou contar, porque tem muitos. Eu queria contar mais o meu testemunho. E aí fomos para a Igreja Deus é Amor, e ali Deus começou a me usar nesse tremenda intimidade com Ele. Eu vou só resumir aqui, e depois os testemunhos verdadeiros sobre somente da obra, eu vou falar em outro vídeo, amém? Para não ficar cansativo e tal. Então, irmãos, desde quando Deus me chamou para essa obra, né? Graças a Deus, o que eu tenho mais hoje é calúnia sobre a minha vida, pessoas falando mal, falando mentira, aquela coisa toda. Mas eu fico muito feliz quando isso acontece, eles não têm noção disso. Isso aqui me abastece. Quando a pessoa não fala mal de mim, eu fico triste, irmão. Eu falo, alguma coisa está errada em mim. Eles têm que falar mal de mim, sim. Eles têm que me perseguir, sim. Porque eu sou com a verdade que a igreja escondeu, né? Então, foi um pouco do meu testemunho, irmãos. Eu acho que os irmãos dá para entender de onde eu vim. Então, por isso que eu tenho essa valentia. Eu vi um comentário do irmão dizendo assim, na Cracolândia o que tem mais é profeta e é verdade. Irmão, se você tirar um bandido criminoso do mundo e vir para Jesus, se ele não tinha medo de morrer para o diabo, ele também não tem medo de morrer por Jesus. Então, quando você sai, né, deste mundo e vem para o mundo de Cristo, você ganha a autoridade do Espírito Santo e valentia. Por isso que Deus, ele usa muito o ex-drogado, ex-prostituta, usa muito esse povo. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então essas pessoas são muito usadas por Deus realmente. Né? Então hoje estou aqui, né, como servo de Deus. Vou também no outro vídeo falar das experiências que eu tive do céu, do inferno, e das experiências que eu tive, né, no mundo espiritual, quando Jesus ligou no meu telefone. Vou falar nesse vídeo. Irmão, essa ligação foi tremenda. Né? Até hoje eu fico lembrando, meu Deus do céu, foi coisa linda demais. E eu vou marcar no papel porque é muita coisa, então eu não posso esquecer de todos os detalhes que eu vou fazer nesse mesmo canal. Então, se os irmãos entenderem aí, por que eu não peço nesse YouTube inscrever em canal, like, nada disso. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com o YouTube, não. Estou aqui para negócio de like, disso, de aquilo. Quem só vem a mim, só é inscrito no meu canal quem Deus traz. Jesus falou isso. Só vem a mim quem Deus me trazer. Então só vinha até Jesus quem Deus trazia até Ele. Irmãos, a gente está aqui para pregar a verdade para você ser salvo. Porque crentes, missionários, pastores que dão mau testemunho está cheio. E que hoje as missionárias parecem mais com a Ivete Sangalo do que com a Cláudia Leite do que com o povo herdeiro do céu. É difícil. Mas enfim, que Deus abençoe vocês. Foi um pouquinho da minha história, somente do meu passado, para os irmãos entenderem da onde eu vim. Né, e o que Jesus pretende comigo nesses últimos dias? É alertar o seu povo até a sua volta e trazer a doutrina, né, que há 30 anos atrás, há 20, 40, quem sabe, tinha aquela doutrina santa e poderosa. Engraçado que eu tenho 13 anos de conversão e levo a doutrina de 40 anos atrás. Só o Espírito Santo faz, não tem outro. Amém, irmãos? Então fica aqui, né, toda a estrutura que Deus me suportou minhas fraquezas, suportou minhas falhas, como suporta a sua vida hoje também.
Então é tempo sim de santificar Deus. Eu não estou mais aqui para brincar. Eu tive várias quedas no Evangelho. O cair é do homem, irmão. O levantar de Deus, isso não está na Bíblia, mas isso não é a palavra bíblica, mas é uma palavra que a gente usa perfeitamente para usar, para falar que realmente Deus ele levanta. O justo cairá 7 vezes, mas em todas elas Deus se estará. Isso aí é bíblico e realmente Deus me sustentou até hoje. Hoje eu estou aqui, irmãos, com vocês, embora não sei até quanto tempo, porque eu sei que próximo, embora está meus dias também. Logo, logo o Senhor vai me levar daqui, eu tenho certeza disso. Mas que os irmãos, Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos seus corações, dizendo que ainda você, mãe, que está aí com seu filho nas drogas, ainda há tempo seu filho se regenerar. Isso existe, ó. Eu sou vivo, ó. É real. Jesus pode mudar a vida de um homem. Jesus pode mudar a vida do teu filho que está nas drogas, no álcool, na bebida, no cigarro. Isso pode acontecer através das suas humildes orações. Embora minha mãe não orava por mim, mas uma coisa é certa, a minha mãe era temente a Deus. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que um dia nós podemos se encontrar mais e mais. Irmãos, louvo a Deus por cada um de vocês e que vocês possam aí compreender e entender o trabalhar de Deus na vida de um homem. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe. Vamos para o testemunho parte 2. Como acabei de falar no outro vídeo, nós saímos da igreja Assembleia de Deus, depois de ter falado em línguas, uma mulher deu risada, uma mulher toda pintada, eu falei, demônio. Saindo dali, eu coloquei no meu coração que eu ia para Deus e Amor. Quando chegou na casa da minha sogra, eu e a Camila ali, foi surpreendido que ela disse, olha, tem uma igreja de Deus e Amor ali em cima. E começamos a congregar na igreja de Deus e Amor, uma igreja muito excelente para congregar, para uma igreja que estava totalmente tomada do poder de Deus na época. Hoje, infelizmente, não está mais assim, mas em algumas ainda se encontra esse poder, mas naquela época era muito forte. No entanto, que os dons que eu ganhei foi tudo que eu recebi de Deus, né? A gente não ganha, a gente recebe para depois ser tirado, né? Então, o que eu recebi foi tudo na igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, ali começamos a congregar naquela igreja e foi engraçado, irmãos, que eu comecei a estar ali congregando e o culto abria... A igreja abre às 7 e às 8 é oração. Depois das 8 horas, essa oportunidade, acaba às 9 horas, 9 e meia no máximo. O interessante é que todas as 6h50 eu estava ali, sentado, esperando abrir, eu era o primeiro. Né? Eu e a irmã Lázara, uma senhorinha que abria muito fiel a Deus, que abria sempre ali a porta, né, para congregar, e era gostoso demais, irmãos. E ali minha esposa trabalhando, ela era a única que trabalhava, e eu ali, né, trabalhando diante da presença de Deus, orando sem cessar, pedindo a Deus que me usasse na terra. E eu tive algumas experiências no passado, né, como assembleiano, mas ainda era pouco, e eu queria muito mais com Deus. E foi o tempo que eu recebi a minha primeira revelação. O primeiro dia que eu recebi o dom de revelação, foi a primeira revelação que eu passei na minha vida. Eu lembro que eu estava na congregação, tinha um casal, um pregando e o outro cantando, e ali eu fechei meus olhos e aí eu via o homem lá, o irmão que estava pregando, com a perna enfaixada. E eu, na hora das oportunidades, falou assim, alguém tem oportunidade para trazer algo de Deus? Sempre no Deus Amor, acaba os cultos, tem. E eu falei, eu tenho. Eu falei, eu quero falar com aquele homem, que eu via Deus desenrolando a sua perna. A sua perna estava enfaixada. Daqui a pouco a mulher dele começou a falar em línguas, ele começou a rodopiar. Eu falei, meu Deus, o que eu falei de mal? Eu falei, pronto, eu falei alguma coisa aí, eu não sei o que aconteceu aí, porque eu não entendi essas coisas de dom de revelar, essas coisas, não entendi o profundo. E ali ela chorando disse assim, o meu marido ontem falou para mim que sonhou que a perna dele estava toda enfaixada, que era para ele parar com a obra. E aí Deus me usou para falar que está desenrolando, que era para continuar na obra. Foi tremendo. E ali eu fiquei maravilhado e fui falando para todo mundo, nossa, eu não sabia o que aconteceu, Deus me usou, eu falei isso, o irmão falou aquilo, o irmão tinha sonhado, e eu comecei a ver que o mundo espiritual era tremendo. E tem uma parte agora que eu vou falar para os irmãos que todo mundo tem a vontade de escutar, todo mundo tem... Jesus me ligou, olha só, a primeira coisa que eu quero falar para as pessoas que estão me vendo agora, existe 2 tipos de crente, o carnal e o espiritual. O espiritual entende as coisas do espírito. O carnal nunca vai entender. Ele vai dar risada, ele vai zombar, ele vai falar herege, ele vai falar de tudo. Mas que, enfim, Deus tenha misericórdia dessas almas, que elas não entendem essas coisas. Elas têm vontade de passar, elas têm vontade de ser o espiritual, mas não conseguem pela sua endureza do seu coração. Por isso que Deus não mostra nada para eles.
Eu estava um dia, cheguei era às 6h50 da noite, abriram de novo a igreja, eu e o meu Lázaro, ela limpando o altar, essas coisas todas, e chegando lá, eu comecei a pegar, abraçar o tapete e dizer: Jesus, eu quero ouvir tua voz. 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 Eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz. Eu quero te ouvir. Se você me ama, me prova. Eu quero te ouvir. Ali eu grudando aquele tapete, chorando em lágrimas. Daqui a pouco meu telefone começou a vibrar. E eu falei: meu Deus do céu, quem que tá me ligando? Eu não vou atender. Aí uma voz falou: atende, atende. Eu saí, parei a oração, cara. E fui lá pra fora. E eu vi que a tela do celular não tinha como número chamando. Tinha um chamado, mas eu falei: travou. Aí eu atendi. Quando eu atendi, ele falou assim: eu sou o Cristo, o seu Senhor Jesus. Eu fiquei pasmo, eu fiquei branco, eu fiquei alegre, eu fiquei assustado. Não tinha reação nenhuma. Isso ficou marcado na minha vida. O dia que Jesus ligou no meu celular. Muitas pessoas podem zombar, as pessoas podem... Deixa eles no último dia que eles vão ver se é verdade ou mentira. Estou aqui para mentir, não ganho nada com isso. Então estou aqui contando o meu testemunho verídico, amém? E aí eu fiquei muito feliz, eu falei: Jesus ligou para mim, ninguém acreditava. Um pastor acreditava, falou assim: olha, aconteceu aqui em Campinas, um jovem, eu estava 2 na moto, o outro, quando o outro de trás tocou, o diabo falou assim: eu vou te matar hoje. E acabou que bateu a moto da frente e morreu, e o celular ele continuou tocando, e falou assim, tocou e ele atendeu de novo, falou: eu te quebrei tua perna, mas eu vou te matar. E desligou, era o diabo ligando no celular dele. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas Jesus ligou no meu celular. Bom, depois disso, eu tive outra experiência fantástica com Deus. Eu fui trabalhar, eu recebi, eu trabalhei na Sanasa aqui em Campinas. Se você for analisar, a Sanasa é uma empresa que você entra só prestando concurso, né? E eu passei, depois de 2 anos, foram me chamar ali no concurso. Eu trabalhei nessa empresa e pelas minhas decisões, ali Jesus me tirou também. Aconteceu que eu cheguei dessa empresa muito cansado, porque cava buraco, eu estava com dor no lombar, dor no ombro. Eu peguei o notebook da minha esposa, que ela fazia o trabalho para a faculdade, que na época ela fazia faculdade, e eu ali abrindo o notebook, vendo as notícias, aí aconteceu o inesperado. Jesus chegou para mim e disse assim: eu estou pedindo para que você feche o notebook e vá para a igreja. Eu falei: não, hoje eu não vou para o culto não, hoje não vou para o culto, hoje não, hoje eu vou descansar. E ele diz assim: se você não for para o culto, eu tiro a tua vida, porque eu sou Deus. E eu falei: meu Deus, mas eu vou sem gravata. Por quê? Porque na Igreja de Deus Amor, você não pode pregar sem gravata. Os irmãos que Deus Amor sabem. Então eu tirei minha gravata e falei: eu não vou pregar hoje, eu não quero saber de pregar, hoje eu estou cansado, então eu vou. Eu falei: Thaís, minha cunhada, estou indo para a igreja. E aí quando eu cheguei no culto, o pastor olhou para mim e disse: eu estou saindo, e arrancou a gravata e me deu e jogou para mim. Então, pastor Júlio, você vai pregar aí. É você que vai pregar hoje, porque eu estou saindo aqui. E eu falei: meu Deus do céu, o que o senhor quer comigo? Quando eu cheguei, ajoelhei para Deus revelar a palavra. O senhor falou: levanta a igreja de pé, porque ia ter velório amanhã. E eu falei: mas por que velório, Senhor? Ele disse assim: olha, tem uma mulher ali que ela colocou um remédio, um veneno em cima do guarda-roupa. E disse assim, que se eu não revelar para ela nesse culto, acabando o culto, ela se mata. Você sabe, irmãos, na hora que eu pedi para levantar, eu olhei para ela e falei: você está com veneno, o nome dele é tal, e se matar, ela caiu de joelho, chorando, e dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é poderoso, conhece todas as coisas. E foi maravilhoso aquilo. Aquilo eu tirei base do quê? Que tinha um monte de obreiro na igreja, mas Deus não fala com qualquer um. Deus precisou chamar lá em casa para falar. Por isso que eu falo, irmãos, precisamos ter obreiros aprovados, precisamos ter pessoas que estejam atentas na voz de Deus, porque muitas pessoas estão morrendo. E por que às vezes o seu vizinho morre você sendo crente? É porque Deus não fala com você. Deus não pode falar com você. Poderia falar com você para que você viesse e intervir a morte dela através de uma oração, mas você não está na ligação com Deus, Deus não vai falar com você. Pois bem, depois disso eu comecei a crescer espiritualmente. Falei: meu Deus, eu não estou sozinho não. Comecemos nos presídios, irmão. Esse presídio foi tremendo também. Toda a igreja, toda a casa que nós visitava, os azulejos caíam. Os azulejos das casas caíam. Falava pastor Júlio César, os azulejos da casa caíam. Guarda-roupa, era caído sozinho os guarda-roupa. Queimava a casa inteira, porque sabia que nós ia lá e os demônios ficavam bravos. Começamos também nos CDPs.
aqui na PTCara de Hortolândia, ali também em São Bernardo, onde Deus operou demais. Uma certa feita, tinha 180 presas no raio, toda presas assassina ali, e Deus ali me usando, que é a presidiária de São Bernardo, aqui de Campinas, que está me vendo agora, sabe que isso é verdade, que estava lá. E ali veio uma macumbeira ali com câncer muito grande na barriga, e ela disse assim: olha, se esse Deus é Deus, vamos ver se cura meu câncer. Aí eu falei assim, ó, se esse Deus não for o meu Deus que cura, você pode pegar o cabelo da minha esposa, arrastar no raio e pode bater na minha esposa aqui dentro da cadeia, porque eu sei quem faz a obra na minha vida. Quando eu levantei a mão, os guias, aqueles colar de macumba, travessa, começou a quebrar sozinho, e aí o câncer abaixou. Ela aceitou Jesus e mais de 120 presas aceitaram Jesus como seu salvador. Nós chegava na cadeia, nós chegava assim, colocava 12 mulheres, Deus revelava 12 irmãs que vai sair na quarta-feira, e se não sair, o pastor Júlio não entra mais no presídio. E se entrar aqui, pode chegar e oprimir minha alma, porque eu sei que no sábado chegava lá, as irmãs tudo de alvará, Deus falava e Deus cumpria. Era coisa tremenda, né? E eu lembro, eu tive muito desafio com facções, e Deus sempre mostrando para as facções, ó, esse é meu ungido, não toca nele não. Sempre alguém levantava, morria ou caía, infelizmente, irmão. Levantar com outro homem de Deus é a pior coisa que vocês fazem. Fala mal da árvore, fala mal de tudo, mas não fala mal de um nome que Deus levantou, porque nunca cobrou nada para fazer a obra de Deus. Então muita gente às vezes comenta, falso profeta, toma cuidado. Eu amo você, mas você não me ama, porque se não me amasse, eu oraria por mim, para Deus me converter, se eu seria o falso, para eu trazer para o verdadeiro. Mas, infelizmente, a raça humana, os crentes são os piores, é os que mais criticam, é os que mais fofocam, é os que mais mentem, é os crentes, infelizmente. Por isso que ninguém mais acredita mais em pastores, obreiros. Se você fala que é pastor hoje, fica com o pé atrás, infelizmente, por causa desses escândalos aí. Bom, eu vou falar algo aqui para os católicos, primeiramente. Quando eu entrei numa casa, nós entramos numa casa onde fazia muita feitiçaria, e essa casa era sacrificada, bodes e tal, e nós fomos fazer a visita, eu e minha sogra. Quando chegamos lá, a opressão era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia entrar. Eu pisava, uma força me empurrava para trás. Minha sogra tentando entrar e invadir aquela força, e não deixava. Minha sogra olhando, eu falei: Rosa, está preparada? Ela falou: estou preparada, então vamos. Quando eu falei: em nome de Jesus, estou entrando agora, ele levantei minha mão, consegui entrar, como se fosse na porta, mas não conseguia entrar, tinha uma cortina. Assim também, irmãos, acontece com pessoas. Por exemplo, você vê uma jovem andando meia-noite sozinha na rua, isso é demônio, chamado pombagira da meia-noite. Então esses demônios bloqueiam a entrada dela na sua casa. Ela sempre não tem mais vontade de ficar dentro de casa. Então ela sai para fora depois da meia-noite. Ali é perigoso ser estrupada. Ali ela é cantada e facilmente ela vai. Porque os demônios pombagira estão no corpo dela, já não é mais ela. Então porque hoje existe muito isso. Também existe pessoas que ficam dentro do quarto. Pessoas que ficam deprimidas. É uma cortina também espiritual que não deixa essa pessoa sair. Né? Foi o que aconteceu numa casa onde nós fomos também, onde o jovem ficava na cama, mais de anos na cama com 5 cobertas. No calor ele estava lá, e quando colocamos a mão, eu vi o demônio em cima dele. E o demônio voou assim, entrou na mãe dele. E a mãe dele caiu em possesso. Então, sempre isso acontece. Ele pulou da cama ali, todo suado, e foi para o bar tomar água. Agora, no caso dessa casa, foi algo tremendo, né? Ali tinha uma santa, Nossa Senhora Aparecida, para que os católicos sabem. A santa, ela pulou, quando eu cheguei lá, ela pulou da estante. A minha sogra testemunha, que ela não está aqui agora, mas eu ia falar. Ela pulou e saiu andando para o quarto. E eu, assustado, falei: olha, Rosa, tá vendo? Aí minha sogra atingiu um demônio, pegou a perna dela, ela começou a doer a perna dela, precisei orar por ela também. E foi aquela luta espiritual. E aquela luta, a mulher da casa endemoniada, com Exus e mais Exus, chefes e mais chefes, e aquela casa sombria. E na hora eu consegui pegar a santa, nós entramos dentro da casa, parecia que tinha um homem deitado no quarto. Mas aí a hora que nós piscamos o olho, o homem sumiu. Pegamos a santa e levamos. Quando chegou lá na casa da minha sogra, tem um terreno baldio lá, eu joguei fora a santa. Nisso que eu joguei a santa lá no terreno, a santa voltou novamente. Isso já foi presenciado pela minha esposa, que já estava na hora, que eu tinha chegado do trabalho, eu tinha acabado de chegar de visita, e minha sogra, minha esposa testemunha, Camila. Então a santa bateu lá no quintal e voltou de novo para mim, eu quebrei ela, e eu passei uma prova terrível, muito terrível. Então,
eu tive muitas experiências com Deus, eu tive experiências que marcaram a minha vida espiritual, né? Então, a experiência que você ganha no mundo espiritual, ela é tremenda, ela é tremenda. Uma vez eu estava pregando também na Igreja Deus e Amor, né? Do Vila Brandina, né? Todos conhecem aqui Campinas, e ali nós estávamos e Deus me chamou, fez eu chamar uma mulher que louvava e parou de louvar, e tinha uma caixa de som estragada, uma caixa parada, uma caixa que não estava ligada no conector. E ali Deus falou assim, por que você parou de louvar? Ela disse, eu não vou louvar mais. Eu falei, se você não louva, olha o que vai acontecer. Mas eu não sabia. Eu falei, olha o que vai acontecer, mas sem saber. Quando eu fechei o olho, a caixa desligada começou a cantar um hino na caixa. Todo mundo ficou assustado. Então eu vi muitas coisas. Deus me usava muito mais do que hoje. Nós entrávamos nas igrejas, os demônios já caíam. Eu andava com uma pasta, a gente pegava ônibus, ficava no ônibus, a minha esposa naquela batalha, chegando no trabalho cansado, já tinha que ir para a obra. Às vezes, né, a mulher naqueles dias, ela nem tomava banho porque não dava tempo. Só obra, serviço, obra. Nós trabalhamos demais para Jesus. Aí você me fala, pô, pastor Júlio, como que faz para ser usado assim? Gente, irmãos, é uma experiência. Você provar para Deus que realmente você quer. Não adianta você ficar orando e dizendo assim, eu quero ser usado, sendo que você não sai na rua fazer uma visita. Tem que sair para a batalha. Então por isso que hoje, a minha intimidade que eu tenho com Deus, eu não aprendi com Davi Miranda a doutrina, não aprendi com Deus Amor, a doutrina eu aprendi com o Espírito Santo, né? Minha esposa era vaidosa demais, e hoje os irmãos veem como minha esposa anda. Então nós passamos muita luta, aí chegamos a perder 2 filhos, né? Gêmeos, ano passado, perdemos, começo do ano passado, perdemos o Gabriel e o Miguel, né? Eles faleceram. Um faleceu num dia, outro no outro, era gêmeos. E ali foi muito difícil para nós também. Não veio um pastor em casa. Foi um pastor da Assembleia, na verdade, que foi em casa nos visitar. Mas pastores, amigo meu, não vem um. Quando você passa prova, não vem pastor, sobe todo mundo. E dizem amar o teu irmão. E ali eu passei uma luta muito grande também. Foi muito triste, né? A perca. Eu acabei de ir no ML, levar a roupa de um filho. Chegou, eu falei, um tá vivo, ótimo. Era o Miguel e o Gabriel. Eu tive notícia que o outro também tinha ido embora. E foi muito triste pra gente. E também, né, passamos provas demais, financeiras. Hoje, os irmãos olham assim pra gente. Todos os pastores aí, que se um dia eu cobrei alguma coisa dos pastores, pode se levantar aí, fazer vídeo no canal, que eu nunca levei nada da igreja. Os pastores que me dão dinheiro, me dão oferta depois do culto, que eles falam, eu tenho que dar pra você isso que Deus mandou. Mas a gente nunca recebeu nada, só retaliação, só prova, só crente nos acusando. A Deus é Amor foi terrível, na época que Deus começou a me usar, como eu disse no último vídeo, né? A Deus é Amor é uma igreja que persegue muito, os irmãos têm um dom e vira aquela perseguição terrível, porque tem muito obreiro reprovado nessa igreja. Mas, e também em todas as igrejas hoje, é difícil ver obreiros que estão na obra de verdade, muito poucos, é difícil achar, mas acha. Então, irmãos, nós passamos tudo isso, né? E lutas financeiras, às vezes não tinha, às vezes tinha 10 reais no bolso e viu um mendigo com fome, deixava nós com fome e dava para o mendigo. Como até hoje nós somos assim, né? Os irmãos têm testemunho aí, né, de que nós somos, o pouco que nós temos a gente quer dividir. Então a gente por oferta, se a gente contar no mês que a gente recebe por oferta, não dá nem para pagar minhas contas, né? Então tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu, né? Graças a Deus. E ainda as pessoas têm coragem de dizer assim, falso profeta, nossa, esse é um falso profeta. Engraçado, né? O que cobra, esse é homem de Deus, né? O que não cobra, só passa a prova, tribulação, perseguição pela verdade, esse daí é falso profeta, que levam a Jesus e a santidade da igreja. Infelizmente o povo está cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Mas amém, irmãos. Tem muitas mais coisas para contar, né? Mas esse foi a segunda parte que eu fiquei de fazer para os irmãos. E dizer para os irmãos que quer ter uma vida com Deus. Não, e outra, monte. Eu vou para o monte orar. Não vá para o monte. Deus chamou Moisés para o monte, Moisés subiu. Josué, Deus não chamou você no monte, não suba. Monte, para com isso, irmãos. Esse negócio de monte é desses crentes de geração 2010, 2012 para cá.
né? A igreja nunca precisou do monte. A igreja vivia oração dentro de casa. Fecha a porta do teu quarto. Foi isso que Jesus ensinou. Não foi monte, não. Ah, mas Jesus subia para o monte. Peraí. Jesus subia no monte para se isolar dos discípulos. Era diferente. Então ele subia para o monte para se isolar dos discípulos, porque ele queria ter uma comunhão melhor com Deus. Porque ele nem tinha casa para morar, porque se ele tivesse casa, teria o quarto. Por isso mesmo que ele falou, entra no quarto. Então é isso. Então entra no quarto. Foi assim que Deus me revelou as coisas. É tremendo o que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Ficam na paz do Senhor Jesus. Vamos se santificando, saindo da aparência do mal, para que o Senhor venha usar você mais do que eu ainda, porque está precisando de homens valentes na terra. Homens que pregam a verdade e tiram esses pastores que estão reprovados em cima do altar, que não amam as ovelhas, mas se dão de aparência de eficácia, de piedade, mas por fim são lobos devoradores terríveis e estão vivenciando hoje o evangelho aí totalmente adulterado. O evangelho é de graça, foi dado, de graça recebeste. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, e que você também, pastor que está me vendo, nunca pague para ninguém pregar na tua igreja, senão você está aí junto com o erro também. Que Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficam na paz, igreja, em nome de Jesus. E coloco diante de ti. Me responde, me responde. Tu és o meu Deus, meu Salvador, minha força, meu libertador, a minha esperança está em ti, Senhor, meu Deus. Em ti espero. Ó Deus, ouve a minha oração, que coloco diante de ti. Me responde, me responde. Eu tenho um segredo e só conto a ti, pois eu quero de ti a resposta. Há momentos na vida que na oração os lábios não se movem, a dor é tão grande que só se ouvem gemidos. O alívio pro coração Deus tem, por isso eu oro, eu choro pra Deus, pra Deus. Diante de ti, me responde, me responde. Eu tenho um segredo e só conto a ti, pois eu quero de ti a resposta. Há momentos na vida que na oração os lábios não se movem, a dor é tão grande que só se ouvem gemidos. O alívio pro coração Deus tem, por isso eu oro, eu choro pra Deus, pra Deus.
é minha força, Senhor. O Deus em quem confio, a minha salvação, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Sangue de Jesus, foi esse sangue que me trouxe pra vida, que me deixou livre da condenação. É nesse sangue que clamo pra ter paz e restauração. Sangue de Jesus, oh, sangue de Jesus, oh, sangue que me cura e me enche de luz, oh, sangue de Jesus, oh, sangue de Jesus. No caminho da cruz, Jesus sofreu. As mulheres choraram, o coração doeu. No caminho da cruz estava você e eu, mas somente Jesus padeceu. Esse sangue tem poder, tem força e luz. Esse sangue é o sangue de Jesus. Oh, sangue de Jesus, oh.